Gente, o assunto de hoje é a questão da adultização de crianças, né? Um assunto que está rodando aí nos últimos dias, com a publicação do vídeo lá do Felca. E a gente vai abordar esse assunto regionalmente. Para isso estou aqui com o Glauber Voida, que é professor universitário, trabalha na IT, lá em Bauru, e já foi conselheiro tutelar aqui em Lençóis, mora em Lençóis, conhece muito a nossa realidade. Glauber, é um prazer ter você aqui no Acontece. E eu gostaria que você falasse para a gente primeiro o que é essa adultização, né? Que a gente tá... Nos últimos dias só saiu essa palavra da mídia, né? Sim. Olá a todos, né? Esse assunto é muito importante, Conceição. Eu gostaria de falar com os ouvintes, né? A adultização é quando você pega uma criança que não cresceu ainda fisicamente, psicologicamente, e você trata a criança como se fosse adulto. E de que forma você age desse jeito? Com roupas. Quando você começa a colocar roupas, tamanco, batom em crianças de 2 anos. Porque às vezes, Conceição, nós temos observado já há um tempo crianças no ensino infantil que vão à escola com tamanquinho. De sombra, uma professora relatou esses dias que a menina é maquiada de sombra. E isso que a gente trata sobre adultização. Você vê uma criança que não tem estrutura, quando eu falo do tamanco, por exemplo, ela não tem uma estrutura óssea, veste um tamanco, está andando, e isso vai afetar diretamente o desenvolvimento físico. Quando você fala da sombra, a criança não tem que usar sombra. Isso irrita a pele, toda essa questão. Mas quando a criança começa a olhar isso, começa a afetar também a questão psicológica. Porque a criança começa a se projetar e também um próprio desenvolvimento, porque começa a ter estímulos. Então, quando nós falamos sobre adultização, os pais precisam entender como que vocês estão vestindo os seus filhos. Porque criança, lá no departamento, tem roupa específica. Eu não posso fazer com que a criança seja transvestida de adulto. Então, inicialmente, a gente tem que pensar nisso. Criança sendo tratada como se fosse adultos. E essa responsabilidade é sempre dos pais. Exatamente, exatamente. A legislação, Conceição e pais, a gente precisa esclarecer uma coisa. Quem manda e desmanda nos filhos são os pais, independente se são casados ou não. Quem é o pai? Quando a gente olha a certidão de nascimento, a criança ela é filha de quem? Da mãe e do pai. Nesse momento, ambos têm a responsabilidade, aliás, Conceição, a obrigação de garantir o sustento, a guarda e a educação. Então nós precisamos entender, você que está ouvindo, né, que está sensível a essa discussão, que tem visto os vizinhos, ou primos, ou gente da nossa própria família, cuidando mal das crianças. E você às vezes, mas o que eu posso fazer? Primeira coisa, a gente tem que entender que a responsabilidade de educar, de mostrar a moral, de falar o que é certo, do que é errado, é dos pais. É dos pais, da mãe e do pai. A questão de guardar, de proteger os filhos, para que eles não tenham acesso a conteúdo impróprio, é do pai e da mãe. E isso vale para o celular, vale para o amiguinho da escola, vale para ficar na rua até tarde. Enfim, os pais têm que cuidar dessas crianças. E a gente está vendo essa semana, muito sendo discutido, o Congresso trabalhando para modernizar as leis, né? Os municípios todos discutindo, as câmaras de vereadores da região todas discutindo. E aí, Glauber, fica aquela situação, nossa, mas isso só aconteceu lá, né? O Ítalo sendo preso agora, enfim, mas isso só está lá longe? Ou, infelizmente, a gente tem essa situação também aqui em Lençóis e na região? O que você me diz? Conceição, é triste falar isso porque está acontecendo aqui em Lençóis e na nossa região. Se nós falarmos em Lençóis, por ano nascem aproximadamente 70 crianças, filhos e adolescentes. Adolescente, só fala a idade pra gente. Adolescentes, menor de 18 anos, entende? Que viraram mães.
A ONU, ela fala que a gravidez na adolescência, ela é uma gravidez de risco. Por quê? Porque o corpo ainda não cresceu. Se nós considerarmos, Conceição, aqui na nossa cidade, nos últimos 5 anos, um período de 5 anos, nós tivemos 405 adolescentes que engravidaram. E deram à luz. E foram mães. Crianças que são mães. Isso não está certo. E quando eu vejo isso, por que essas meninas estão tendo uma gravidez precoce? Porque na realidade elas estão sendo estimuladas precocemente para a questão sexual. Há um estímulo. Quando nós olhamos a TV, as redes sociais, as danças. As danças. A nossa cultura é toda envolvida para estimular a sexualidade. Os molejos, os balanços, isso vai estimulando. Para você, pai, mãe, que às vezes até acha bonitinho isso, legal, é a sua filha, olha que legal. Mas pro vizinho, não é. Às vezes, para quem tá ali, o amiguinho que tá brincando, às vezes não é uma brincadeira inocente. Na realidade, ali já começa um pouco da malícia. Então, nós precisamos entender, Conceição, e é importante você trazer esse assunto para a nossa comunidade, que a gente precisa, como pais, começar a pensar qual é a minha responsabilidade no cuidado dos meus filhos. E a gente pode pensar também, uma dúvida minha, muitas vezes os pais, desavisados, postam essas fotos no Instagram, no Facebook, postam as crianças brincando, postam as crianças dançando. O brasileiro gosta de dançar, gosta de estar junto. E às vezes posta por uma brincadeira ali, sem saber também que acaba expondo o filho, né? Então, a gente precisa entender o que é pornografia. Às vezes a gente acha que pornografia é só o nu mesmo. Mas quando a gente fala de pornografia, é quando o corpo começa a ficar à mostra. Ele é pornô. E dentro dessa lógica pornô, você começa a ter uma subjetividade para a conotação sexual. Então, que nem você falou, o brasileiro gosta, a gente está dançando. O TikTok te mostra isso, são as dancinhas. E as crianças são estimuladas, porque ela quer pertencer, ela quer ter like, ela quer ter visualização. Sim. Mas quando a gente expõe essa questão de mostrar o corpo, nós estamos falando de pornografia. Para os pais é uma coisa inocente. Mas para o pedófilo, para quem está na rede social, usando isso para satisfação das suas taras, das suas questões doentias, porque quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de uma coisa errada. Sim. Pornografia é errado, é crime. Então nós precisamos entender, e a responsabilidade, a gente não tem que jogar só no outro, porque a criança, ela é incapaz. E quem tem que guardar? Não é o Estado. Sim. O Estado ele vai regular, ele vai punir quando acontecer, mas quem tem que guardar é o pai e a mãe. O pai e a mãe têm a obrigação de assumir essa responsabilidade. Olha só, gente, quanta informação hoje. Agradecer o Glauber, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente no Acontece. E claro que é um assunto que a gente vai trabalhar, outras pautas também, mas principalmente a dica para os pais, né, Glauber? Prestar mais atenção, ficar mais próximo do filho. E quanto menos exposição, melhor, né? Sim. É interessante você falar, Conceição, porque a gente fica todo alarmado agora, né? Porque está acontecendo. O segredo é estar próximo dos filhos. E hoje, Conceição, voltando um pouquinho ao assunto, você falou que está acontecendo aqui em Lençóis. Nós estamos falando da gravidez. Mas nós já temos casos na nossa região, não estou falando em Lençóis propriamente dito, mas na nossa região aqui, que meninas estão falando da cultura do job. Já ouviu falar isso? Não. O job é um trabalho onde você, por exemplo, tira um nude, uma foto, você tira uma foto, manda para o outro e o outro te faz um pix. Olha só. Adolescentes que estão começando a encontrar uma forma de ganhar dinheiro com o tal do job, a vida fácil. E tudo isso por causa dessa influência das redes sociais.
E pela falta de atenção dos pais. Falta de atenção de pais. É legal, Conceição, essa semana nós tivemos o Dia dos Pais. E você que está ouvindo, você é pai. Você que é mãe, você sabe quem é o pai do teu filho. E a falta de pais é o que está fazendo essas adolescentes ficarem expostas a toda essa questão que prejudica o desenvolvimento. Então, quando nós falamos dessa questão do job, as meninas tiram foto, compartilham, mandam para o WhatsApp e recebem um Pix. Mas isso é crime. Isso é exploração sexual. E quem que tem que proteger? São os pais. Então, eu me preocupo, Conceição, porque a falta de presença do pai e da mãe, a falta de atenção, está fazendo com que essas crianças ficam nas redes sociais. Porque antigamente as pessoas falavam, não vai na rua porque é perigoso. Pois é. Hoje o perigo está na onde? Lá no quarto. No quarto. Lá no quarto. Então, é urgente isso. Nós temos que começar a pensar como pais, como tios, como família. Como que nós iremos proteger de fato as nossas crianças que não têm uma capacidade psicológica para poder lidar com a questão do conteúdo da internet. Muito bom, excelente. Muito obrigada, Cléber. Obrigado.